Olá, bem-vindos a mais um estudo do livro Obreiros da Vida Eterna, psicografia de Chico Xavier, editado pelo espírito André Luiz. Estamos estudando o capítulo 8º, Treva e Sofrimento, acompanhando a visita do grupo de socorro de André Luiz e outros componentes para a região escura do umbral, em que há uma horda de espíritos sofredores pedindo resgate, pedindo socorro, enquanto um outro grupo subjuga esse grupo de espíritos sofredores, impedindo esse resgate. Acompanhamos o diálogo do Padre Hipólito, acompanhamos os sentimentos de André Luiz perante aqueles irmãos e vimos Zenóbia, a coordenadora, a diretora da Casa de Socorro Temporário, explicando ao grupo e explicando aos sofredores que os seus pedidos haviam sido ouvidos, mas que o resgate ainda não era possível. No entanto, assim que o fogo restaurador iluminasse o ambiente, limpasse a psicosfera, higienizasse as energias, seria possível empreender um novo esforço de socorro espiritual àqueles irmãos. Ela então dava essa mensagem a eles. E nós vamos prosseguir com as observações de Zenóbia para o grupo de sofredores. Alegrai-vos e aguardai confiantes, porque se manifestará o fogo consumidor no benefício daqueles irmãos. Veremos como esse fogo agirá para libertá-los ou para possibilitar o resgate, afugentando os perseguidores. Amanhã mesmo demonstrar-se-á o supremo poder, disse Zenóbia àqueles irmãos. Ela fez uma pequena pausa e prosseguiu. Faz mais de um lustro que a casa transitória de Fabiano persevera nestas zonas de treva e sofrimento, convocando almas perdidas ao aproveitamento da bendita oportunidade do recomeço, por meio do trabalho dignificador. Portanto, mais de 5 anos a casa se dedicava àquela zona de sofrimento, socorrendo almas perdidas que pediam recomeço. Um recomeço recheado de trabalho. Nós já estudamos aqui a necessidade do trabalho, do movimento, para superarmos nossas fraquezas e repararmos o mal feito, em cujas bênçãos há sempre recursos de apagar as manchas do pretérito, regenerando-se os caminhos à frente do porvir. Todos que são resgatados, portanto, são encaminhados ao trabalho, ao serviço, ainda que seja por meio da reencarnação, num serviço de autoaperfeiçoamento. Sempre há serviço, trabalho. Há cerca de 2000 anos ensinamos o bem e a verdade, preparando corações para o futuro redentor. Se é inegável que muitos irmãos se valeram de nosso concurso humilde, aceitando o remédio para a restauração, a maioria de vós outros sempre nos fugiu à influência. Então vejam que irmã Zenóbia esclarece aquele grupo que, desde que Cristo veio à Terra, mais de 2000 anos, eles estão num processo de tentativa de reeducação, buscando orientá-los, buscando aconselhá-los, porém poucos ouviram. A grande maioria sempre buscou fugir à influência dos espíritos bons, desdenhando-nos o socorro, abjurando-nos a colaboração, desestimando-nos os serviços, favorecendo a discórdia e a perseguição,
e oferecendo-nos obstáculos de toda sorte. Notem, portanto, que aquela postura que nós vimos ontem, dos irmãos em treva, xingando, se revoltando, condenando os trabalhadores, é uma postura comum, cotidiana daquele grupo. Há mais de 2000 anos, as entidades de luz tentavam socorrê-los, e eles sempre fugindo à responsabilidade, fugindo ao auxílio. São espíritos renitentes, teimosos, que não aceitam escutar a palavra dos espíritos bons e superiores, criando discórdia, separação, ofensas. Entretanto, meus amigos, o pouso de Fabiano, que é a casa de socorro dirigida por irmã Zenóbia, ainda se coloca ao vosso dispor até amanhã, durante as primeiras horas. Então, vejam que ela avisa quem quiser ser resgatado, quem quiser aproveitar a chance, esteja na casa Fabiano, a casa transitória de socorro espiritual, até o dia seguinte, porque o fogo renovador iria passar por ali. Ante a grave inflexão daquela voz, e considerando talvez o teor do aviso, calaram-se as bocas pervertidas e desequilibradas. Vejam o magnetismo de irmã Zenóbia, a autoridade moral dela. O grupo, inclusive dos que estavam xingando, dos que estavam agindo com ironia e desprezo, se calaram. O grupo se calou frente à autoridade de Zenóbia. Os mais perversos passaram a contemplar-nos, entre o receio e a interrogação. Então eles ficaram com medo, com receio daquele fogo que certamente já conhecem. Depois de curto intervalo, Zenóbia prosseguiu, fundamente emocionada. Não lutamos corpo a corpo com a ignorância audaciosa e infeliz, porque a delegação que o Mestre nos confiou traça-nos deveres de amor e não de porfia. Vejam que irmã Zenóbia dá uma lição tanto a André Luiz quanto àquele grupo, porque André Luiz, para quem acompanhou o último estudo, queria brigar, queria entrar à força no abismo para retirar os necessitados. Irmã Zenóbia disse que não, eles não estavam ali para reprimir nem punir. A missão era de socorro espiritual, de compreensão, de consolação. E aí ela repete isso para o grupo de perseguidores. Olha, nós não vamos entrar em luta corporal com vocês, porque Jesus nos confiou uma tarefa de amor e não de disputa, de briga. Fomos designados para ministrar o bem e lamentamos que irmãos horrivelmente desventurados nos ofereçam resistência, mergulhando-se no pântano da revolta. A missão, portanto, era de amor, de socorro espiritual, e encontrou resistência por aqueles revoltosos que estavam mergulhados nesse pântano pessoal, individual. Não temos, porém, qualquer palavra condenatória. Por mais que eles não quisessem o socorro, a irmã Zenóbia não estava ali para condená-los. Os que tentam escapar às leis eternas são bastante infortunados por si mesmos, já falamos aqui. Eles já sofrem pela distância que estão de Deus, de Jesus, dos princípios cristãos. Isso já é um sofrimento. Não é necessário que mais ninguém lhes imponha mais sofrimento, porque eles já são sofredores por estarem distantes da luz. Amarga ser-lhes-á a colheita da triste semeadura. Eles vão colher infelicidade, porque estavam semeando discórdia, sofrimento. É inevitável, é da lei divina. Todos que plantam ódio
perseguição, violência, colherão tristeza, angústia, aflição, infelicidade. Isso é da lei. Gastarão longo tempo extraindo espinhos envenenados, introduzidos por eles próprios no coração. O Espiritismo ensina muito bem isso. Quando xingamos alguém, quando desejamos o mal de alguém, quando agimos de forma violenta, estamos fazendo mal a nós mesmos. As palavras dirigidas a alguém, de forma a atacá-la, ou de forma maledicente ou irônica, são como dardos que nos ferem, dardos envenenados que nos ferem o próprio coração. Por isso, quem faz o mal se intoxica na própria energia do mal, essa energia que faz muito mal ao emissor. Muitas vezes não alcança o receptor, porque o receptor está sintonizado com Deus, com Jesus, então não recebe esses dardos. Mas quem emite, quem lança os dardos envenenados do ódio e da perseguição, sempre recebe, por consequência, esses espinhos no próprio coração. Além de se mergulhar numa psicosfera doentia, tóxica. Por que combatê-los se estão vencidos? Desde o primeiro repto à divindade. Repto aí, explicado pela editora como ação de desafiar, de opor-se à divindade. Então, desde o primeiro momento que esses indivíduos decidiram se revoltar e lutar contra Deus, eles se autocondenaram. Não é Deus que se vinga do indivíduo que peca, que erra, que se afunda no crime. É da lei divina que, pela sintonia, atração, causa e efeito, os indivíduos que praticam o mal colhem sofrimento. É da lei de Deus. Por que torturá-los se permanecem perseguidos pelos fantasmas criados pela própria rebeldia e insensatez? O poderoso Senhor, porém, que ama os justos e retifica os injustos, fará com que amanhã surja neste céu a tempestade renovadora. Duas observações. Primeira, ela repete o conceito de que a justiça divina cabe sua aplicação pelas leis de Deus, criadas por Ele e aplicadas, portanto, de forma automática. Nós não temos a obrigação, a responsabilidade, o encargo de aplicarmos a justiça divina. Por isso, ninguém é algoz, ninguém é carrasco nomeado por Deus. Se assim agimos, é por conta própria, pelas próprias decisões tomadas. Segunda observação. Zenóbia se referiu à purificação fluídica do local como um fogo renovador, um fogo que purifica. Agora ela já faz menção a uma tempestade renovadora. Então vejam que a gente vai descobrir qual elemento que renova o fluido, o ambiente, a psicosfera umbralina. É um fogo? É uma chuva torrencial? O asilo de Fabiano receberá criaturas de boa vontade dentro das horas próximas. Mais uma vez ela ressalta: nossa casa vai receber quem estiver de boa vontade, antes da tempestade, antes do fogo renovador. Todavia, será inútil procurar-lhe o socorro sem modificação substancial para o bem, que é o que já falamos aqui. A renovação, o arrependimento tem que ser sincero. Não adianta falar da boca para fora, como a gente se utiliza aqui dessa expressão na Terra. É necessário que o coração, sinceramente arrependido, busque o socorro. Aí sim serão recolhidos à casa Fabiano.
Sofredor algum será recolhido, tão só porque implore abrigo com os lábios. E como eu já falei várias vezes aqui, no plano espiritual nós não conseguimos ocultar nossos sentimentos. Podemos ocultar para os inferiores, para os superiores, porém, é impossível. Eles veem as nossas intenções, sabem dos nossos segredos que estão no coração e na mente. Então, de nada adiantava eles buscarem socorro se o coração ainda estivesse rebelado contra Deus, vinculado ao erro, um sentimento de ódio, de perseguição àqueles irmãos ali mergulhados na lama. Nossa casa de paz cristã é igualmente templo de trabalho cristão. E a hipocrisia não lhe pode alterar o ministério santificador. Então vejam que ela explica o porquê não resgatar espíritos teimosos, não arrependidos, porque a casa de socorro também é casa de oração, é santuário de trabalho. Admitir ali espíritos revoltados, odientos, perversos, é perturbar a vibração da casa. Então não podem entrar. Só entra quem está com o coração modificado. Nossas defesas magnéticas funcionarão rigorosas. E apenas os corações sinceramente interessados na renovação própria, em Cristo Jesus, serão portadores de senha indispensável ao ingresso. Olha que interessante. Para entrar na casa tem uma senha. E só vai saber a senha quem se renovar sinceramente. Notem como a espiritualidade tem como identificar a intenção dos indivíduos. Aqui na Terra a gente não consegue. Pessoas manipuladoras, pessoas que trazem traços de problemas psicológicos, né? De dominação, de engano, conseguem na Terra fingir suas intenções, ocultar suas verdadeiras intenções. Os psicopatas anulam o sentimento e fingem ser amigos. Mas no plano espiritual, não. Além dos aparelhos identificarem, os espíritos bons também sabem identificar, e há um sistema de senhas, revelado aqui por Zenóbia, para admitir os espíritos na casa Fabiano. Somente os verdadeiramente convertidos em Cristo Jesus saberiam essa senha para entrar. Debalde rogarão socorro às entidades endurecidas no crime e na indiferença. A entidade que chegasse pedindo ingresso com o coração cheio de ódio, de revolta, de indiferença, não seriam admitidos. Os algozes fixavam as vítimas com expressão odiosa. A irmã Zenóbia, contudo, prosseguiu intrépida, dirigindo-se especialmente aos infortunados. Suportai os verdugos cruéis por mais algumas horas, e valei-vos da oração para que não vos faltem energias interiores. Então vejam que trabalho lindo da Zenóbia. Ela não conseguiu resgatá-los naquele momento. Nós vimos ontem que ela tentou lançar cordas para resgatar os sinceramente arrependidos. Porém, eles foram impedidos pelos algozes por pancadas, por violência, e não puderam ser resgatados, nenhum deles. Mas ela então diz: aguentem mais um pouco. Quando passar o fogo renovador, quando passar a tempestade, aqueles espíritos mais teimosos se afastarão ou cairão ao chão, dando a oportunidade dos sinceramente arrependidos buscarem abrigo na casa Fabiano. Então é um trabalho muito bonito de resgate. Suportem mais um pouco, orem para que as energias sejam poupadas e no momento ideal eles se movimentassem na direção da casa transitória.
Não temos necessidade da luta corporal, nem da defensiva destruidora, e sim da resistência que o Divino Mestre exemplificou. Então ali não era um palco de briga, de violência, por parte dos socorristas. O socorro viria pela resistência ensinada por Jesus. Resistência no bem, mantendo a serenidade, a oração, apesar da perseguição e da violência dos algozes. Não haveria luta corporal, nem a utilização de ferramentas na defensiva, como armas de choque, redes. Não haveria, portanto, um conflito. Bastaria aguardar, passar a tempestade, a fim de que eles fossem resgatados. Tolerai os inimigos gratuitos do bem, desesperados e infelizes, que nos perseguem e maltratam, orando por eles, porque o poder renovador se manifestará, convidando por intermédio do sofrimento a que se arrependam e se convertam. Então ela dá mais uma informação. Aquele fogo renovador, aquela tempestade que iria passar no dia seguinte, traria sofrimento àqueles algozes, àqueles perseguidores, e seria o momento deles se arrependerem. Então ela pedia para os sofredores orarem por eles. Eles são seus algozes? São. Eles usam de violência contra vocês? Sim, mas orem por eles. Porque quando passar o fogo renovador, a restauração do ambiente pela tempestade que se aproximava, eles sofreriam e teriam a oportunidade da redenção, da conversão. Em seguida, expressando otimismo e felicidade nos olhos lúcidos, a orientadora ergueu comovente súplica pelos habitantes do abismo, a qual acompanhamos com lágrimas de emoção. Então a irmã Zenóbia fez uma oração a todos, sofredores e perseguidores que estavam naquele abismo, que levou todos à emoção. Semblantes angustiados seguiam-nos atentos na outra margem, enquanto os impenitentes adversários da luz guardavam silêncio. Entre mentes, os encarcerados na dor continuaram implorando auxílio, mas atendendo às determinações da irmã Zenóbia, apagamos as luzes, pondo-nos de volta. Então lembrem-se que eles acenderam archotes para iluminar o local, o que levou inclusive muitos a pedirem socorro quando viram aquelas luzes. E eles continuavam a pedir socorro, mesmo a irmã Zenóbia esclarecido que levaria ainda algumas horas após o fogo renovador para que eles pudessem ser resgatados. Então ela pede que eles apagassem as luzes e voltassem para a casa transitória de socorro. De outras vezes, ao término dos incidentes que me surpreendiam, eu conservava uma imensidade de indagações no cérebro ágil e curioso. Agora, todavia, regressava tristemente. Curioso esse fato que André Luiz compartilha conosco. Ele diz que nas primeiras missões que ele participou, sempre ao final, ele tinha muitas perguntas. Naquela oportunidade, porém, ele simplesmente estava triste. Ele não queria fazer perguntas, ele não queria explicações, ele estava entristecido, certamente porque não conseguiu resgatar ninguém. A extensão da luta compungia-me o ser. Os padecimentos da ignorância, de fato, não tinham limites, e todo abuso do livre-arbítrio individual encontrava punição espontânea nas leis universais. Olha que raciocínio interessante, André Luiz. Ele estava triste porque via como a ignorância traz sofrimento, como a insistência no mal faz o indivíduo sofrer quando ele já poderia estar fruindo de outros ares, respirando outras atmosferas, mas pela teimosia no mal, a ignorância faz sofrer. André Luiz refletia sobre isso, entristecido. Também refletia que toda ação individual
proporcionada pelo livre-arbítrio, já que Deus nos concedeu essa dádiva do livre-arbítrio, encontra punição espontânea nas leis universais. Então, André Luiz refletia justamente sobre a aplicação da justiça divina. A justiça divina se aplica automaticamente por meio das leis criadas por Deus. As leis universais punem espontaneamente quem escolhe o mal. Não é necessário agir com as próprias mãos para punir o mal. E lembre-se, eu não estou me referindo aqui à punição das leis humanas, a justiça, o julgamento que o juiz faz, a polícia quando prende o criminoso. A lei humana precisa ser respeitada, as autoridades da terra precisam agir como agem, no sentido de reprimir o crime, de buscar a punição dos malfeitores, sim. Mas em relação à justiça divina, ele não nomeou ninguém como preposto para julgar nem aplicar penas. A justiça divina se aplica por meio das leis universais. Certo, em diferentes lugares, outros abismos, como aquele, estariam repletos de vítimas e verdugos. Também eu guardava no vaso do coração todos os ressaibos das vicissitudes humanas. Vamos ver o que significa essa expressão. Mal saibo, sabor resultante de uma substância que aderiu ao vaso por onde se bebe ou se come. Então, André Luiz está dizendo que no seu coração ele trazia ainda aquele gosto amargo das vicissitudes humanas, as lembranças que ele trazia do que ele viu de sofrimento na terra. Também eu sofrera muito e havia feito sofrer. Reminiscências vigorosas da existência carnal jaziam vivas em mim. Vejam que o quadro de trabalho a que André Luiz se dedicou fez ele lembrar do tempo que ele fazia o mal, do tempo que ele sofria as consequências do mal, do tempo em que ele era imperfeito na terra, agindo por interesse próprio, sem observar os princípios cristãos. Ele refletia sobre a aplicabilidade automática da lei divina, que pune os indivíduos automaticamente por meio da lei de causa e efeito, lei de atração, lei de destruição e tantas outras leis aplicáveis para restabelecer o equilíbrio entre as criaturas. De alma voltada em silêncio para o Cristo de Deus, meditei sobre a grandeza do seu sublime sacrifício. E pensando nos cruéis perseguidores e nos pobres perseguidos do vale escuro, perguntava ao Senhor, na intimidade do coração frágil e oprimido, por quem deveria eu chorar mais intensamente. André Luiz, então, de uma forma muito bonita, enquanto regressava à casa de socorro, pensava nos sacrifícios do Cristo. Quando veio em carne e osso à terra, exemplificar o amor divino, pensou então nos perseguidores e nos perseguidos e não sabia quem precisava mais da piedade dele, se eram os perseguidores ou os perseguidos. Ambos precisavam. Iniciemos então o capítulo 9, Louvor e Gratidão. Embora os resultados de nossa visita ao abismo fossem aparentemente mínimos, sentíamos-nos confortados e satisfeitos. De volta, ladeando pântanos e guardando a mesma severa atitude de vigilância, ao considerar possíveis surpresas do caminho, fizemos todo o trajeto em profundo silêncio. Dessa vez sim, né? Porque quem lembra,
André Luiz falou na ida, nesses mesmos pântanos, no momento que ele não era para ter falado nada, o que despertou uma situação de perigo. Agora, na volta, no entanto, ele guardou o silêncio. Passou pelos mesmos pântanos, mas ficou quietinho. Aproximando-nos, porém, do instituto, após atravessar a zona perigosa, irmã Zenóbia tomou a palavra, agradecendo-nos em tom comovedor. Depois de carinhosas expressões de reconhecimento, acentuou jubilosa: felizmente, nosso trabalho foi abençoado e profícuo. Olha que visão diferente ela teve. André Luiz achava que o trabalho foi inútil, porque não conseguiu resgatar ninguém. Irmã Zenóbia, conhecedora dos detalhes divinos, estava feliz. O trabalho tinha sido abençoado e é lógico, porque despertou em muitos corações a necessidade de arrependimento. Muitos ouviram o Evangelho, vão refletir sobre aquelas palavras. Então a missão foi bem sucedida. Mesmo que não tenha resgatado ninguém, plantou a semente para resgates futuros. Os cooperadores novos estranharão talvez a minha afirmativa, lembrando sem dúvida que as faixas de salvamento voltaram vazias. Então vejam, André Luiz achou que a visita tinha sido inútil e ela ressalta isso. Muitos podem pensar que a nossa missão não teve sucesso, porque lançamos as cordas e elas voltaram vazias. No entanto, algo ocorreu de mais importante, que a eventualidade de trazermos compulsoriamente conosco alguns irmãos infelizes. Algo ocorreu mais importante do que levar alguém. E ela vai dizer: refiro-me à semeadura das verdades eternas nos corações ignorantes, a ministração da esperança aos desalentados e tristes. Então, como eu falei agora há pouco, a missão foi bem sucedida porque plantou no coração dos sofredores a esperança. Foi mais importante que trazer alguém à força. Não somos apologistas da violência, mas semeadores do bem. E a base natural da colheita segura é a sementeira cuidadosa. Ela ressalta a questão de não usar de violência, mas sim de semear o bem pela ação socorrista. E a sementeira cuidadosa é a base da colheita segura. Plantar com cuidado, com diligência, acarreta numa colheita segura. Ela está demonstrando a importância de agir com serenidade, sem cabeça quente, sem exasperação, desespero, aflição. Os ensinos edificantes lançados ao solo do entendimento abrem horizontes novos e claros à investigação mental dos necessitados. Eles estavam plantando uma semente na mente daqueles indivíduos sofredores. Muitos deles, ainda esta noite, cultivarão os princípios renovadores recebidos em processo intensivo no campo interno, e amanhã provavelmente estarão em condições vibratórias adequadas à internação em nosso asilo. Veja a estratégia da espiritualidade. A visita deles já previa que não conseguiria trazer ninguém, porque eles não estavam numa vibração compatível para serem resgatados. A missão tinha por objetivo plantar uma semente de pregação evangélica nos seus corações, para que durante a noite eles ficassem pensando na pregação, pensando nas palavras, buscando arrependimento durante horas, para que no dia seguinte suas vibrações estivessem mais aptas ao socorro, ao resgate.
Vejam que estratégia, vejam que inteligência da espiritualidade amiga, que nada faz em vão. As palavras do padre Hipólito seriam refletidas por todos durante a noite. No dia seguinte, eles teriam condições vibratórias para o resgate. Mais desejável para nós é que todos caminhem utilizando os próprios pés, para que de futuro, em meio aos serviços naturais da regeneração, não se declarem vitimados por ações de arrastamento. Olha que importante essa parte. Por que eles não resgatam ninguém à força, de forma compulsória? Eu já falei isso aqui em algumas oportunidades. Para evitar que o indivíduo, depois de ser socorrido, depois de planejar sua reencarnação, depois de renascer, reclamar: eu não pedi para estar aqui, eu fui forçado, eu não pedi para ser resgatado, vocês me tiraram à força. Então, a irmã Zenóbia está demonstrando que é mais importante eles caminharem com os próprios pés na direção do socorro espiritual, para depois não alegar que foram vítimas de um arrastamento, ou seja, foram obrigados a retornar ao plano físico. Nós já estudamos aqui que a reencarnação compulsória é uma exceção. A regra é que o indivíduo renasça por vontade própria, de forma voluntária. A exceção são espíritos extremamente renitentes no mal que precisam ser direcionados à força para uma nova reencarnação. A grande maioria, porém, reencarna depois de pedir socorro, pedir ajuda, reconhecer a necessidade de uma nova reencarnação para redimir seus erros do passado. Aí renasce. Então, muito importante essa parte. Não se resgata ninguém compulsoriamente, para depois o indivíduo não falar que não queria. Um requisito, portanto, é a pessoa pedir sinceramente. Em todos os lugares encontraremos a compaixão e a justiça de Deus. Sorriu benevolente e acrescentou: a compaixão, filha do amor, desejará estender sempre o braço que salva, mas a justiça, filha da lei, não prescinde da ação que retifica. Olha essa conceituação perfeita que resume a misericórdia e justiça divinas. A misericórdia de Deus, traduzida aqui como compaixão, ela sempre estende a mão para salvar. Sempre. Ela não pergunta: ah, mas eu estou salvando alguém arrependido? Eu estou salvando alguém que merece? Eu estou salvando o homem justo ou o homem injusto? O homem bom ou o homem mau? A compaixão nunca pergunta. Ela sempre ajuda. Mas a justiça, porque a compaixão é filha do amor, então ela não pergunta. A justiça é filha da lei. Então, para a justiça agir, precisa da ação que retifica. Então, essa é a dose de misericórdia e de justiça que equilibra a balança. Se Deus fosse somente misericordioso, o tratamento seria desigual. Por quê? Indivíduos que fizeram o mal a vida inteira entrariam no reino de Deus, porque a misericórdia seria infinita, a compaixão seria cega, receberia todos, independentemente do que fizeram. Mas a justiça, que é filha da lei, e lei aqui, percebam, está com L maiúsculo, que é a lei divina, a lei de Deus, a lei maior. A justiça é filha da lei divina. Precisa então da ação que retifica.
Precisa, portanto, corrigir o indivíduo antes da compaixão agir. E nós sabemos que no caso da justiça divina, essa compaixão já se aplica no momento da punição. No momento dessa retificação, já vai ter compaixão, já vai ter misericórdia, mas não se afasta a necessidade de retificação. A gente sempre precisará retificar o mal que fizemos. Isso é da lei, eu já falei algumas vezes aqui, porque esse tema sempre volta. É um tema muito importante, muito presente na nossa condição evolutiva. Porque a nossa condição evolutiva é recheada de erros. E erros trazem a consequência natural da justiça. O crime sempre traz a consequência natural da aplicação da justiça. Então, no nosso meio aqui de provas e expiações, esse tema vem a todo momento nas obras. Quando nós chegarmos num nível espiritual de planeta regenerado, de planeta celeste, ninguém mais vai precisar ficar falando, ensinando sobre justiça divina, porque não há mais crime. Se não há crime, não há necessidade de justiça. Então, muito importante esse conceito, que a espiritualidade superior consegue resumir numa frase, resumindo a lei de misericórdia e a lei de justiça divinas. Então, repetindo para prosseguirmos. A compaixão, que é filha do amor, a misericórdia, ela sempre salva. Mas a justiça, que é filha da lei, precisa da retificação. Haverá recursos da misericórdia para situações mais deploráveis. Então vejam que a irmã Zenóbia continua o raciocínio. A misericórdia divina sempre agirá, mesmo nas situações mais deploráveis. Entretanto, a ordem legal do universo cumprir-se-á invariavelmente. Ordem legal do universo. Sistema de leis universais. Sempre se cumprem. Inafastável. É por isso que eu sempre repito, né? Existem pessoas que querem dizer que Deus não pune, porque Deus é amor, Deus é misericórdia. Sim, lógico que Deus é misericórdia e amor infinitos. Porém, justiça também é da lei dele. E ela se aplica invariavelmente. Não há como afastar a aplicação da lei. Existe uma ordem legal. Aqui na Terra a gente chama de ordenamento jurídico, né? O ordenamento jurídico brasileiro, ou seja, o sistema de leis, Constituição, Código Penal, Civil, Processual, enfim. Então também existe um ordenamento jurídico divino, um sistema de leis que não se afastam, elas sempre se aplicam. Mas lembrem-se, não é um sistema de leis mosaico, por exemplo, que não tem misericórdia, que não tem amor, que visa somente a punição. O sistema legal divino é cheio de misericórdia. Para situações mais deploráveis, sempre haverá misericórdia. Mas isso não significa que a lei não será aplicada. Inclusive, Kardec tem uma definição muito interessante de justiça e misericórdia divinas. E ele fala algo parecido com isso, que a lei de amor ela é infinita, ela é presente, mas que Deus não afasta, não deixa de observar a lei. Em virtude, pois, da realidade, é justo que cada filho de Deus assuma responsabilidades e tome resoluções por si mesmo. De novo, essa ideia de agir, de movimento, de decisão. Também já falei por diversas vezes aqui que todos nós em nossas vidas, sejam nessa ou em outras encarnações, passamos por um momento de decisão.
Teremos a oportunidade de continuarmos no mal ou darmos uma reviravolta em nossas vidas e optarmos pelo bem, algo que nunca fizemos antes. Todos passam por essa situação, por esse momento. Faz o mal, aí faz de novo, aí sofre, aí faz o mal de novo, repete o erro. Vai chegar um momento que esse indivíduo vai, não, dessa vez eu não vou fazer o mal. Então esse momento de decisão ele é necessário. É uma resolução tomada por si mesmo. É o exercício do livre-arbítrio para fazer o bem. Porque aí vem o mérito. Se não fosse o mérito, se não fosse o livre-arbítrio, os anjos não seriam iluminados. Porque o anjo só é iluminado pela bagagem de decisões felizes que ele tomou para chegar até a angelitude. Ninguém chega à angelitude sem tomar decisões felizes, decisões no bem. Então é necessária essa índole, essa resolução individual. Todos passam. E como eu disse antes, né, ninguém pode tomar a decisão pelo outro. Senão, todos seriam perfeitos, porque as mães que muito amam tomariam as decisões pelos filhos e eles ganhariam o céu. Seria muito lindo e muito simples se fosse assim. O esclarecimento era lógico e reconfortador. Desejaríamos a continuidade da argumentação. No entanto, acercávamos-nos da casa transitória, então à nossa vista. Eles estavam chegando. Alcançáramos as vizinhanças do átrio e admirei-me da movimentação em torno. Então havia uma movimentação próxima à casa. Entidades numerosas iam e vinham. Quase todas penetravam a organização socorrista ou dela saíam em grupos reduzidos. Então havia uma grande movimentação de espíritos ali na casa Fabiano. Velhos amparavam jovens que me pareciam indecisos, titubeantes. Crianças nimbadas de luz guiavam adultos de rosto sombrio, figurando-se carinhosos e pequeninos condutores de cegos. Olha que interessante, então. André Luiz, chegando ali próximo à casa de socorro, viu essa movimentação de espíritos e tinha jovens e crianças, crianças iluminadas que pareciam guiar cegos. O quadro era formoso e enternecedor. Possivelmente, examinando a estranheza que se apossara de mim, adiantou-se Zenóbia, orientadora da instituição, explicando atenciosa. Nossos amigos da crosta, parcialmente libertos da carne pela atuação do sono, afluem até aqui todas as noites, trazidos por companheiros espirituais, com o fim de receberem socorros ou avisos necessários. A casa oferece recursos aos encontros oportunos. Então, olha que legal. André Luiz estava vendo a visita de pessoas encarnadas que estavam dormindo lá na Terra, aqui na Terra, e, desdobradas pelo sono, visitavam a casa de socorro, levadas pelos seus guias, pelos seus amigos espirituais. Então, que sirva de reflexão para nós, para que nós também possamos fazer essas visitas, nos colocando em sintonia antes de dormir, passando o dia em oração, em atividade no bem, em atividade pacífica na família. Também nós podemos, ao dormir, desdobrarmos o espírito do corpo físico e seguirmos viagem no plano astral para essas regiões de aprendizado, de trabalho e de avisos. Não consegui disfarçar a surpresa ante a cena maravilhosa, contemplando embevecido o cuidado terno dos benfeitores desencarnados com todos aqueles que vinham dos círculos terrestres mais densos. André Luiz estava emocionado de ver como os mentores espirituais têm carinho por nós. Eles são carinhosos, eles tratam a gente com acolhimento, com respeito. Atravessada a zona magnética de defesa, confundimos-nos com os passantes.
ou seja, se misturaram, né, à multidão. Não longe de mim, interessante menino, que aparentava 9 a 10 anos, revestido de gracioso halo de luz, guiava uma senhora de passos incertos. Olha que interessante, eu havia dito aqui em outras lives, em outros estudos, que não há crianças no umbral. E não há mesmo. Eu até discorri sobre a lógica disso, né? Não faz sentido nenhum ter criança no umbral, porque as crianças que desencarnam nessa idade, elas são logo socorridas para que cresçam em instituições na espiritualidade, porque o crescimento prossegue, como se fosse o crescimento do corpo, mas é a readaptação à vida espiritual, e eles atingem a vida adulta no plano espiritual. Não há crianças no umbral, portanto. Agora, naquela casa de socorro, como há um intercâmbio com a colônia Nosso Lar, como aquele espírito certamente é um espírito antigo que está se apresentando na forma de criança, André Luiz se deparou com esse menino de 9 a 10 anos, mas que com certeza é um guia espiritual elevado que se apresenta como criança para guiar aquela senhora, que deve ser a sua avó na Terra, né? Deve ser algum espírito que se identifica com aquela imagem de criança. Então, um menino de 10 anos guiava uma senhora, que parecia doente, enferma, incapaz de autocontrole. O pequeno, porém, segurava-lhe firmemente a destra, a mão, e após saudar a irmã Zenóbia, respeitoso, exclamou para a matrona, hesitante. Então vejam que ele é um espírito maduro. É uma criança em tese de 10 anos, mas se referiu à irmã Zenóbia de forma respeitosa, então tem um raciocínio mais maduro, né? Por aqui, mamãe, por aqui, venha sem medo. Então era a mãe dele, né? Quem tinha sido a mãe dele na Terra, talvez ele desencarnou, ou ele também estava como criança encarnado e desdobrado foi com a mãe para esse local. A gente vai descobrir o que acontecia ali. Se era uma criança já desencarnada, que estava levando a sua mãe, ou se os dois estavam encarnados e desdobraram-se pelo sono do corpo físico. Ouvindo-o, a interpelada parecia acordar num sonho bom e gritava semi-inconsciente: meu filhinho, não me deixes voltar, quero-te sempre, sempre. Por essa reação a gente imagina, né? A criança deve ter desencarnado, a mãe deve ter quase enlouquecido e ele estava nesse trabalho de resgate da própria mãe. Ela pedia: não me deixa voltar. Ela queria ficar ali no plano espiritual com ele. As expressões de meiguice misturavam-se a copioso pranto. Fixei-lhe os traços fisionômicos. A pobre mãe não nos enxergava, olha só, ela só via o menino. Seguia acanhada e insegura de si. Seus olhos, que vertiam grossas lágrimas, permaneciam presos na contemplação da criança, revelando a suprema ternura de mãe, exausta de saudade, a reencontrar o objeto de seu amor que parecera perdido para sempre. Então é muito comovedor, é muito triste. Nós vamos acompanhar essa história no próximo estudo, mas já vemos aí uma história bem emocionante de uma mãe que está doente, de saudade do filhinho que desencarnou, mas que continua preocupado com ela, continua visitando e está tentando aí, né, levando ela ao plano espiritual nessas visitas, despertá-la para a necessidade de expiar essa perda do filho de forma sadia, de forma a recuperar o seu equilíbrio perante a lei por meio dessa reparação dolorosa, né? Essa expiação muito dolorosa de perder um filho. Mas nós vamos nos aprofundar nessa história no próximo estudo, e por isso eu agradeço a todos que nos acompanham e peço a essa espiritualidade, essa mesma espiritualidade amiga, que nos abençoa todos os dias com proteção, com amparo, com conselhos, para que também continuem
nesse trabalho bendito de renovar as nossas consciências, despertar as nossas consciências para o bem, nos guiando nessas viagens astrais, após o desprendimento do corpo físico pelo sono, todas as noites, a fim de que, pouco a pouco, nós ampliemos a nossa capacidade cognitiva no conhecimento espiritual, nas vivências do plano astral, nos preparando para o retorno à pátria espiritual no momento oportuno. Porque esse intercâmbio com os amigos espirituais, ele é importante, ele é necessário para enfrentarmos os desafios aqui da Terra. Não fosse a oração, não fosse esse contato, nós não conseguiríamos completar muitas das tarefas, observar muitos dos nossos deveres, das nossas responsabilidades. Então somos gratos a esses irmãos e pedimos que eles prossigam nessa atividade de amor, de amparo, de proteção e que, de nossa parte, nós aproveitemos esses contatos, essas visitas, essas manifestações de carinho, de amparo que os amigos nos ofertam. Que a cada dia, portanto, possamos aplicar os princípios esposados aqui nas reuniões, nos estudos, aplicando, por consequência, junto aos nossos familiares dentro de casa, junto aos nossos colegas de trabalho, nossos chefes, nossos subordinados e perante toda a sociedade, no exercício da nossa cidadania, no cumprimento de nossos deveres, seja qual for, a fim de que apliquemos o Evangelho do Cristo na nossa conduta, nas nossas escolhas. Saibamos ainda aproveitar o momento do despertamento coletivo para que toda a humanidade perceba esse novo momento a que estamos passando e que será determinante para a definição do destino de todo o planeta. Lembrando que Jesus está à frente, o anjo Ismael está à frente do Brasil e que, de nossa parte, nós temos a incumbência de aplicar o Evangelho nas nossas vidas particulares, somando esforços por esse pensamento conjunto cristão que demonstrará ao Cristo a nossa renovação espiritual, a fim de que ele tenha maiores argumentos perante a comunidade universal de que a Terra está preparada a dar mais um passo na evolução. Aproveitemos, portanto, essa oportunidade para continuarmos firmes no planeta, recebendo a terra prometida pelo Cristo, conforme a nossa conversão espiritual. E que Maria Santíssima, Mãe das Mães, envolva a terra com seu manto, como sempre faz, a fim de resgatar esses mais infelizes, os viciados, os criminosos, os desequilibrados e revoltados, para que eles também aproveitem a oportunidade e economizem aí séculos de sofrimento, optando desde já pelo bem e pelo amor de Cristo. Graças damos a Ele hoje e sempre, e que essa figura bondosa, amiga, sincera do Cristo possa povoar nossas mentes com o seu sorriso indescritível e de tanto amor que emana a todos nós, sem exceção, conhecendo-nos a fundo e aguardando que nos aproximemos dele por meio da nossa conduta e do nosso pensamento a cada dia. Muito obrigado, amigo Jesus, e que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Até o próximo estudo e um forte abraço a todos.